Olá! Sejam bem-vindos à continuação da série sobre AngularJS. Meu nome é Rodrigo Branas, autor do livro AngularJS Essentials, lançado pela editora PactPub, e hoje, no 14º episódio da série, nós vamos falar sobre Single Page Applications utilizando ngRoute. Pessoal, vamos relembrar um conceito. Single Page Application é uma aplicação que realiza as suas transições dentro da mesma página, por isso que ela se chama Single Page, e aí ela carrega seus componentes de forma dinâmica utilizando Ajax, né? Que é a reunião aí de muitas tecnologias como o JavaScript, a interação, né, com a DOM, objetos como XML, HTTP Request para a realização de requisições e viabilizar, né, que essa aplicação faça as suas transições dentro da mesma página. Tá bom? A gente utiliza no nosso dia a dia muitas aplicações single page. Agora, uma das mais conhecidas, sem dúvida alguma, é o Gmail. Então repara, na próxima vez que você for usar o Gmail, quando você for criar uma nova mensagem, navegar nos seus e-mails ou mesmo trocar de pastas, que não acontece o recarregamento dessa página, tá bom? Toda a transição é dentro da mesma página, tá? Bom, qual é a grande vantagem, então, das single pages? Bom, sem dúvida alguma, a maior vantagem é a usabilidade. Tá? Se você se lembrar, no passado, né? Estou falando aí de 2005, 2006, quando o Ajax ainda não estava totalmente popularizado, né? Era muito normal que durante o preenchimento, né, de algum tipo de formulário, como por exemplo, a gente foi preenchendo nome, né, telefone, quando preencheu o CEP, certo? O sistema foi completar automaticamente o endereço, né? E aí, para isso, precisou recarregar a página, já que isso foi resolvido em back-end, né? E aí a manutenção desse estado teve que acontecer no back-end por meio, né, de um objeto de sessão. Então isso era muito comum, e aí ao longo aí, né, desses últimos 10 anos veio evoluindo bastante. Então hoje, mesmo em aplicações que não são single page, acontece um uso intenso, né, de Ajax para que a gente proporcione uma usabilidade melhor. Então a single page application seria, né, a utilização completa, né, de tecnologias como o Ajax para que 100% da página, né, seja única, né, e não aconteçam recarregamentos, né, durante as transições entre telas dos sistemas. Tá bom, pessoal? Bom, é claro que isso gera algumas preocupações, ou seja, algumas questões devem ser consideradas. A primeira delas, né, que é muito comum a gente ouvir na comunidade, é: mas e se o usuário desligar o suporte ao JavaScript no navegador? Vai inviabilizar o uso da aplicação? Bom, com certeza. Né? Agora, a gente não consegue ir muito longe com o suporte ao JavaScript desabilitado. Tá certo? Então, esse aspecto aí é muito comum, né, e sempre é levantado quando a gente vai discutir qualquer assunto relacionado a Single Page Application, mas atualmente ninguém consegue fazer muita coisa na web, certo? Sem JavaScript. Tá bom? Vamos então para os pontos mais importantes. E a performance? Vai ser melhor? Vai ser pior numa single page? Bom, tudo depende da forma como foi implementado. Tá certo, pessoal? Em geral, existe um overhead inicial, né, no momento que a gente vai carregar a página, já que a gente vai trabalhar bastante com JavaScript. Então muitas vezes a gente tem a necessidade de carregar upfront muitos scripts. Isso faz com que pode ser que o tempo de loading da página seja um pouquinho mais alto se comparado a outras, né, mais tradicionais, tá certo? Mas aí, após esse carregamento inicial, né, as próximas transições são mais suaves, já que a gente está transmitindo mais os dados, né, de acesso da nossa API. Só que, claro, a gente pode usar uma série de bibliotecas, ferramentas, né, para carregar esses componentes de forma assíncrona. Então, tudo depende da forma como foi implementado. Tá bom? Outra coisa interessante é a indexação. Então, outro assunto sempre levantado é: poxa, as páginas vão continuar sendo indexadas pelo Google. Pessoal, nesse caso a gente vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho, usar de repente um headless browser como o PhantomJS para gerar algumas páginas estáticas para melhorar esse processo, né, de SEO. Então, dá para fazer, mas dá um pouquinho mais de trabalho do que páginas mais tradicionais, tá certo?
Outras questões também sempre levantadas é, poxa, e os botões back, forward, né, os favoritos, como é que fica isso tudo? Bom, a gente vai trabalhar com o ngRoute, né, que é um módulo disponibilizado aí por padrão pelo AngularJS, e aí, fazendo a navegação por URL, utilizando âncoras, vamos ver juntos que é perfeitamente possível utilizar back, forward ou mesmo os favoritos, tá? Mas também depende da implementação. Tem formas de implementar que a navegação ocorre toda internamente, a URL não é afetada e aí o browser sofre um pouquinho mais, né, para te proporcionar, né, uma navegação por meio desse tipo de botão. Tá bom, pessoal? Beleza. Então, vamos falar sobre o ngRoute. Bom, é esse módulo, né, que vem por padrão no AngularJS, né, até a versão 1.0 ele vinha embarcado, né, assim como os outros módulos vinham dentro de um único arquivo, angular.js, e aí, né, a partir da versão 1.2 foi sendo separado, porque existem outros módulos no mercado, você é livre para usar, né, qualquer módulo de roteamento que queira, tá certo? Mas a gente vai mostrar o ngRoute por ser um dos mais usados, né, e um dos que vem por padrão aí com o AngularJS. Vale lembrar que a partir da versão 1.4 tem um novo módulo sendo lançado, então vale a pena ficar antenado, mas vamos aprender todos os conceitos que envolvem a criação de Single Page Application e roteamento de página. Tá bom, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar, tá certo, o arquivo angularroute.js. Tá bom? Então, quando a gente baixa o framework, tá? Olha só, naquele arquivo .zip vem uma série de outros módulos, entre eles, aqui ó, angularroute.js, tá? Então, basta, tá? Aqui então a gente tem a nossa aplicação de lista telefônica, tá certo? E aí, deixa eu abrir a aplicação aqui, ó, tá rodando, tá certo? Então, basta que a gente venha aqui e faça, ó, script source, lib/angularroute.js. Na tua versão de produção você pode usar o angularroutemin.js, tá? Depois a gente vai falar bastante sobre Grunt em uma nova série que vem por aí, tá certo? A gente vai falar mais sobre minificação, concatenação, né, e etc. Então, ó, importei angularroute.js, fazendo um refresh, tá certo? Não deu nenhum problema, né? Beleza, tá certo? E agora chega a hora da gente ir para o nosso segundo passo, tá? Que é a declaração da utilização do módulo ngRoute. No episódio passado a gente falou sobre a modularização da aplicação, então a gente aprendeu, né, a criar módulos. Né? ngRoute é mais um desses módulos, então eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu vou ter que declarar ngRoute dentro do array, né, de dependências da minha aplicação. Então vamos lá. Ó, vou abrir, então a gente já fez a organização, né, da estrutura toda de diretórios, né, colocamos cada componente no arquivo, então a gente tem o app.js, né, que se você se lembra é onde eu estou definindo esse módulo lista telefônica, e aqui eu tenho que fazer ali, ó, declaração de ngRoute, tá bom? E vale lembrar o seguinte, pessoal, se eu fizer isso e não, olha só, importar AngularRoute, né, você sabe que o Angular vai dizer, olha, eu não consigo instanciar esse módulo, né, porque ele não está disponível, tá bom? Então, no momento que ele se torna disponível, né, não acontece mais nenhum problema, tá bom? Bom, esse é o segundo passo. E agora a gente vai ter que começar a configurar, tá certo, as rotas da nossa aplicação, tá bom? Agora, a minha ideia é começar a separar certos templates. Tá? E para isso eu vou começar a definir rotas específicas para cada um deles. Então, se a gente olhar aqui para a nossa aplicação, olha só, no código dela, dentro de body eu tenho todo um bloco de código que representa a minha lista de contatos. Né? Esse outro bloco representa a parte em que eu crio novos contatos, tá certo? Então, eu vou pegar tudo isso aqui, tá, pessoal? Repara que eu vou deixar, olha só, esse include do footer, tá bom? E vou me ater a essa div aqui, ó. Então, Ctrl X, Ctrl N, Ctrl V, olha só. Vale lembrar que a gente vai levar também, por enquanto, tá bom? O ngController, tá? Beleza. Ó, trouxe ele para cá, tá certo? E aí eu vou salvar, basicamente, né, dentro da pasta view,
Então, contatos.html, e aí se eu fizer um refresh dessa aplicação, você vai ver que nada mais vai acontecer, já que eu estou com o body totalmente vazio, né, com exceção aqui do footer, então o footer foi carregado, mas eu não tenho mais como usar essa aplicação desse jeito. Tá bom, pessoal? Então agora entra a ideia de começar a criar rotas específicas, tá certo? Para cada parte da minha aplicação, tá bom? E eu vou fazer isso por meio, certo? De uma configuração. Então a gente já falou sobre config, quando a gente aprendeu a criar serviços, tá bom? E aí eu vou usar o route provider, tá certo? Para começar a definir essas rotas. Então basta ir, né? Agora é interessante a gente pensar em como estruturar isso, tá? Então, porque em JS eu tenho config e eu tenho a configuração do Serial Generator, tá certo? Então repara que a gente criou aquele nosso serviço chamado Serial Generator, que é do tipo provider, por isso eu consigo configurá-lo, e ele tem um serial de tamanho 5, certo? Que é exatamente, olha só, não vou conseguir mostrar aqui agora, mas é aquele código que aparece antes de cada nome, tá bom? Então, de forma similar a configuração de Serial Generator, eu vou fazer a configuração também, tá, de route, tá certo? Então, ó, basicamente eu vou criar um novo arquivo, vou aqui, ó, injetar route provider, tá certo? E vou começar a configurar. Então, vale a pena separar isso em arquivos diferentes dentro da pasta config, né? Então vai ser o route config.js. Então, uma vez que eu criei esse arquivo, eu venho aqui e declaro, tá bom? Aqui, ó. Route config, ó, .js, tá bom? Salvei, tá? Faz um refresh para ver se deu algum erro. Repara só uma coisa, pessoal. Se aqui na declaração, né, na criação do meu módulo, eu não tivesse colocado ng-route, olha só, salvar, tá? Ele iria dizer o seguinte, ó, eu não consigo injetar route provider porque ele não está disponível, tá certo? Então, você vê que no momento em que eu declarei esse módulo, eu consigo já injetar, né, route provider. Ok, chegou a hora de começar a configurar cada rota. Então, vamos lá. Bom, vou usar routeprovider.when e vou definir uma rota chamada /contatos, tá bom? Então, essa é a primeira parte que diz respeito ao path, né? Para onde eu vou, então quando eu digitar /contatos, eu vou para algum lugar, e este algum lugar é um objeto, tá certo? Chamado route object, que me permite configurar uma série de aspectos, né, importantes para o roteamento, tá? E aí o primeiro deles é o template URL, a parte que nos interessa, né? Ó, quem eu devo renderizar no momento em que eu fizer /contatos, tá bom, pessoal? Então, ó que legal. Agora então chegou a hora da gente vir aqui, né, e dizer o seguinte, olha lá, route provider.when /contatos. Então, quando eu escrever /contatos, eu vou para algum lugar. Este algum lugar, ó, é o seguinte, template URL, né, view contatos.html. Perfeito? Então, esse é o mínimo, tá certo? Esse é o mínimo. Então, repara que eu ainda não mexi no meu body, né? Se eu der um refresh aqui, vai continuar, né, sem acontecer nada, tá bom? Então, é necessário que a gente também mude um pouquinho o nosso body para que isso seja exibido. Bom, então, como eu defini /contatos, repara o seguinte, ó, eu estou aqui navegando em index, tá? Então, vou definir a minha rota, vou fazer hash /contatos, tá certo? No momento que eu fiz hash /contatos, ele está tentando exibir aquele template contatos.html, mas não tem aonde mostrar, né? Então, por conta disso, eu tenho que usar uma diretiva chamada ngview para que eu renderize o template da rota acessada. E aí eu vou dizer, onde é que vai ficar esse ngview? Bom, vai ficar aqui, ó, div ngview, beleza? Né? Repara que eu posso trabalhar também com menu, já tenho o footer, então esse é o meu template principal. Tá certo? Então, no momento que a gente fez isso, tá? Ó, reparou que ele fez uma requisição para contatos HTML e renderizou aqui nesse local. Tá certo, pessoal? Então, eu sigo com a minha aplicação funcionando. Tá bom? Uma coisa interessante também
que merece ser falada é o seguinte. Eu posso configurar também o meu controller, tá? Na configuração do objeto de roteamento, tá certo? Então, isso é uma opção, tá? Nada impede que você deixe NG Controller aqui também, mas fica mais interessante se a gente concentrar, olha só, tirei o controller daqui, se eu nesse momento fizer refresh, né, eu não tenho mais o controller disponível, logo não carrego o serviço, não renderizo o dado, não faço nada, tá certo? E aí, ao fazer então controller direto aqui na configuração da rota, olha só, controller, né? Lista telefônica controller. Então, eu vou unir os dois, o template ao controller, tá certo? Olha lá, fiz um refresh e aí eu centralizei essas duas informações na configuração do roteamento de páginas, tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho além agora, né? Vamos começar agora a obter mais vantagens do mecanismo de roteamento. Eu vou separar, tá, pessoal? Eu vou separar o seguinte. Vou pegar toda a parte aqui, ó, de criação de contato, vou tirar daqui, tá certo? Ó, salvei, fazer um refreshzinho, ó, ver que não tem mais aqui, tá? E eu vou criar, ó, um novo template, tá certo? Vou chamar esse template, tá, de novo contato.html, tá certo? Então, salvei um novo contato.html. E aí, como é que eu faço agora para sair de contatos e ir para novo contato? Bom, já vimos, simples, né? Então eu vou criar uma nova rota, tá bom? Ó, route provider.when, barra novo contato, o meu objeto de roteamento. O meu template URL é view/novo contato.html e por enquanto, tá, pessoal? Por enquanto eu vou separar, tá? Mas por enquanto eu vou usar o mesmo controller, tá certo? Então eu tenho já duas rotas, tá bom? Já separei os dois arquivos, tá certo? Teve aqui index continuou só com ngview. E agora, contatos ou novo contato. Reparou que agora, obviamente, o layout ficou um pouquinho diferente, né? Porque eu estou fora, né, daquele container que eu tinha do outro lado. Mas ó, eu consigo fazer, olha lá, a transição entre as páginas. Tá certo? Vamos ajustar um pouquinho isso agora para fazer mais sentido, tá? Então, eu vou pegar a mesma class que eu tinha fora, tá? E aí, vou fazer mais uma coisinha. Olha só, é o seguinte, tá? Vou fazer mais uma coisa. Vou criar um botão aqui. Opa. Na verdade, eu vou criar um link, tá? E aí já vale a pena a gente falar de como é que eu navego, né? Chamado novo contato, tá? E aí, aqui no meu link, eu vou definir hash/novo contato, tá certo? E aí, quando eu fizer o refresh, olha só, deixa eu só colocar um class btn aqui, ó, btn primary, btn block, para seguir o padrão que a gente está usando no Bootstrap. Ó, reparou que tem lá novo contato? Então, cliquei em novo contato, você vê, ele transicionou para essa tela aqui com o mesmo footer, reparou? E agora, nada impede que eu venha aqui, né, e digite, lá, Rodrigo Branas, o telefone, a data, a operadora, ó, vou até ampliar aqui um pouquinho o console, adicionar contato. Reparou que ele chamou o post e recarregou o get, mesmo eu não tendo, né, a necessidade de exibir, né, porque na outra página que eu tenho, olha só, né, a exibição da lista de contatos. Então, vamos fazer agora essa navegação fazer mais sentido, tá certo? Para isso, eu vou separar também o controller, tá? Então, vamos abrir aqui o controller, olha só. Eu tenho lá JS Controllers, lista telefônica controller, né? Reparou que agora eu não estou usando tudo em todos os lugares. Então, ó, eu vou criar, em vez de lista telefônica controller, eu vou chamar de novo contato controller, né? Olha lá, novo contato controller, .js, tá certo? E aqui eu só vou deixar aquilo que é necessário, tá? Para adicionar novos contatos. Tá bom, pessoal? Então, vou vir aqui no meu route config, vou dizer que é o novo contato controller, tá certo? Tenho que importar também no meu index, tá bom? Então,
Vamos colocar mais um controller aqui, ó. Novo contato controller, perfeito? Vamos testar, né? Importante também. Ó, fiz um refresh, novo contato. Você vê que ele entrou aqui. E olha que coisa interessante, ó. Deixa eu limpar novamente. Quando eu clico em novo contato, ele está chamando contatos e operadoras, porque aqui nesse controller eu tenho, ó, carregar contatos, carregar operadoras. Repara que isso aqui não é mais necessário, né? Já que eu não estou renderizando nenhuma dessas partes, né? Apagar contatos é necessário? Não. Esse contato selecionado é necessário? Não. Ordenar também não. Carregar também não. Tá certo? Só adicionar contato, tá? Que serviço eu estou usando? Bom, estou usando aqui, ó, contato API, operador API eu não estou usando mais, serial generator eu sigo usando, tá certo? App lista telefônica não uso mais, tá bom? Olha lá. Show. Carreguei, né? Maria da Silva. Vamos testar. Ó. Operadora não está mais aqui. Então, ó, tirei coisa demais, né? Olha lá. Volta. Cadê? Operadoras API. Né? Vê como às vezes a gente tira coisa demais, né? Volta para cá. Ó. Carregar operadoras. Né? Falha nossa. Aqui, ó. Chama carregar operadoras. Senão, não vai funcionar, né? Volta para cá. Olha lá. Agora sim. Maria da Silva. Reparou que ele falou, ó, carregar contatos not defined. Porque sobrou um carregar contatos aqui, mas eu não vou carregar contato nenhum nesse local. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para a lista de contatos. Então, pessoal, eu vou usar um objeto chamado location.path. Olha só, ao salvar contato, né, eu vou voltar para location.path/contatos, né? Porque lá ele vai realmente carregar esses contatos, tá certo? Então, olha só, voltou para cá, né? Ana Nascimento, olha lá. Data, operadora, vamos limpar aqui, ó. Locations not defined, vamos importar location, olha lá. Beleza. Agora eu navego de volta. Perfeito? Então, reparou que eu criei um fluxo de navegação, né? Eu venho novo contato, né? Olha só, Joaquim Oliveira, 10 9999 1010, data 01/01/2001, Embratel, olha lá, adicionar contato, navegou de volta para cá. Gerou serial, tudo perfeito. Legal? Então assim eu gerei esse fluxo de navegação, né? E para isso eu utilizei o objeto location, né? Olha lá, a operação path me permitiu voltar aos contatos que estão aqui. Tá bom, pessoal? Coisa importante também, ó. Se eu errar por qualquer motivo essa rota, você login. Olha lá, ele não achou a rota, ele simplesmente não mostrou nada, tá bom? Então, é bem interessante também definir, olha só, o otherwise, ou seja, se eu não encontrar nenhuma rota, tá certo? Eu posso fazer um redirect to, olha lá. Qual é a rota principal? É /contatos. Então, caso, né, nenhuma dessas rotas aqui tenha batido com a rota digitada, ele volta para /contatos. Bem interessante fazer isso, tá? Reparou? Olha lá, teste, voltou para contatos. Login, voltou para contatos. Contatos 2, voltou para contatos. Tá bom? Novo contato, aí foi para novo contato. Tranquilo? Então tá bom. Pessoal, outra coisa interessante também, tá? Vou recarregar a página toda, tá? Quando eu vou para novo contato, reparou que ele carregou dinamicamente novo contato.html, tá certo? Quando eu volto, se eu tentar navegar de novo para novo contato, reparou que não carregou mais por causa do template cache. A gente falou um pouco sobre o template cache no episódio passado sobre modularização, tá certo? Então, uma vez carregado, né,
A configuração padrão é armazenar essa página e com isso a gente ganha performance. Tá? Operadoras está sempre sendo recarregado porque ele está definido aqui, né, em novo contato controller para ser, né, carregado. Tá? A gente falou bastante tempo, né, em episódios anteriores que teríamos uma solução muitas vezes melhor para casos como esse, ó. Carregar operadoras, né? Eu simplesmente venho aqui e defino carregar operadora, né? Aqui é a mesma coisa, olha só, carregar operadora, carregar operadora. Eu posso fazer isso também pelo mecanismo de roteamento, tá, pessoal? Então, o ngRoute dá suporte a uma configuração chamada resolve, para que a gente resolva dependências que sejam porventura necessárias, né, para que a gente acesse uma determinada funcionalidade. Então, nada impede que eu faça assim, ó, resolve, olha só, para entrar na tela de contato eu tenho que carregar os contatos. Então tá lá, ó, contato API, né, return contatos API.getContatos. Ou operadoras, né, return operadoras API.getOperadoras. Então essa é a condição de entrada, certo? Em contatos. Tá bom? Eu só entro na página no momento que essas duas promessas aí, né, forem bem sucedidas. Então vamos acompanhar isso aqui juntos, tá certo? Então vamos fazer agora um pouquinho diferente, tá, pessoal? Ao invés de carregar aqui diretamente, ó, então eu vou até tirar aqui, ó, né, carregar contatos, né, carregar operadoras, ó, vou dar um refresh. Não carregou mais as operadoras, tá certo? E agora eu venho para o meu roteamento, né, e faço o seguinte, ó, resolve, certo? Resolva operadoras. Eu tenho que botar um nome para que eu possa pegar depois dentro do controle. Então, operadoras, tá certo? É uma função, tá, que vai utilizar, né, operadoras API, tá certo? E vai me retornar. Reparou que quando eu entrei agora ele já não carregou mais operadoras, né? Então ele vai retornar operadoras API.get operadoras. Tá certo? Então vale a pena a gente vir aqui agora em novo contato, né, e ver que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui nesse ponto. Então eu não preciso mais nem da operadoras API, nem do método que está carregando. Tá certo? Que também não estou usando. Ok. Então, vamos testar agora. Ó. Mudei o meu roteamento, mandei ele resolver, né, as operadoras. Tá? Vou dar um refresh. Reparou que essas operadoras foram carregadas? Agora falta eu linkar isso no meu scope. Tá, pessoal? No momento em que eu defino operadoras aqui, eu tenho disponível para injeção. Olha que fácil. Tá? Operadoras. Então, este nome que está aqui bate com o que eu defini aqui no resolve. Tá certo? Mas não é só isso. Tá? Se eu mostrar para você, ó, console.log operadoras, você vai ver que tem mais um detalhe importante. Tá? Olha só. Ele diz o seguinte, ó, object, status 200, né? E aí, dentro de data é que eu tenho o retorno. Tá certo? Então, esse é um objeto, né, de transporte. Então, eu tenho mais informações ali disponíveis, como a requisição que foi feita, o status, né, o texto. Então, eu preciso fazer o seguinte agora, ó, ponto data. Tá certo? Aí você vai ver que já vai ser exibido, né, aquele array de operadoras. E agora eu tenho que linkar isso no meu escopo. Então, ó, scope.operadoras é igual a operadoras.data. Perfeito? Olha só. Simples, né? Então agora, ó, estou aqui navegando. Né? No momento em que eu clico aqui, já está implícita a necessidade de carregar operadoras, porque eu defini no meu resolve. Né? E aí, basta eu fazer também o mesmo processo, certo? Aqui para os contatos. Né? Então, uma coisa, ó, resolve, né? Posso até copiar e colar, ó, operadoras, ó, tá lá. Mesmo processo. Né? Então, aqui em lista telefônica, repara que eu estou carregando as operadoras, né? Então eu posso tirar esse carregar operadoras daqui, né? Posso tirar carregar operadoras daqui também, trocar por operadoras, né? E aí aqui dizer o seguinte, ó, operadoras.data, né? E os contatos? Bom, mesma coisa. Então, vou também fazer os contatos, olha só. Então, contatos API,
.get contatos, né? Então agora eu tenho os dois sendo invocados, não preciso mais também do contatos API, tá certo? Deixa eu tirar ele daqui também, ó, só contatos, tá certo? Bom, agora aqui tem um fator que a gente tem que se atentar, né? Você está vendo que eu estou fazendo generate aqui, né, desse serial aqui dentro, então pode ser que a gente tenha que fazer um método diferente, né? Então, ó, contatos.data. E agora, esse carregar contatos, né, vai ser um pouquinho, né, diferente. Agora ele só está gerando o serial. Né? Então, ó, eu posso mudar isso aqui de repente para generate serial. Eu já tenho os contatos carregados, tá certo? Então, muda um pouquinho essa abordagem que a gente está seguindo aqui, tá certo? Ó, contatos, olha lá, eu não preciso mais nem disso aqui, nem disso aqui, nem disso aqui, contatos, ponto for each, tá certo? Então, ó, mudei um pouquinho a abordagem, tá? E aqui só vai virar, então, generate serial, passando, né, o scope.contatos ou contatos.data, fica, né, ao nosso critério estruturar essa aplicação da melhor forma possível. Tá bom? Então, contatos operadoras, vamos fazer um refresh aqui, ó. Reparou que eu posso navegar sem nada, ó, segue gerando tudo, tá certo? Ó. Então, continuou carregando tanto os contatos quanto as operadoras diretamente por meio dos resolves. Tá bom, pessoal? Simples, né? Beleza. Então, para finalizar, vamos colocar mais uma questãozinha interessante, né? Que é o seguinte, eu tenho como navegar também, olha só, aqui em contatos, eu posso fazer contatos /1 para pegar os detalhes, tá certo? Os detalhes, por exemplo, de um contato específico, tá certo? Então, eu vou, né, criar mais uma rota, olha só, vamos fazer junto agora, hein? Vou tirar aqui esse resolve, por enquanto só, tá? Né? Então aqui eu vou colocar, né, o detalhes do contato, tá certo? E aí, aqui eu vou colocar detalhes contato e aqui detalhes contato controller, tá certo? Então é mais uma rota que eu tenho disponível. Para isso, né, eu vou ter que criar esses detalhes controller. Então vou espelhar aqui, né, desse que eu já tenho, ó. Vou salvar aqui isso em detalhes contato controller.js, foi esse o nome que eu dei. Detalhes contato controller, perfeito. Detalhes contato controller, ok. Então aqui eu não preciso a princípio, né? A princípio eu não preciso de muita coisa. Ó. Beleza. Então esses detalhes controller vão servir para mostrar, né, detalhes aqui, ó. Então eu tenho o nome e vou colocar href igual, olha só. Vou até tirar esse elipses daqui, ó. E vou fazer o seguinte, ó. Contato.id. Tá certo? Beleza. Então, repara só. Faltou uma coisa, né? Hash barra detalhes contato barra 1. Olha lá. 1, 2, 3. Beleza, pessoal? Então a ideia agora é obter detalhes desses contatos, certo? E mostrar numa tela separada. Isso vai me proporcionar a passagem de parâmetro. Para isso, ó, /2.id. Tá certo? Então, isso aqui vai fazer com que eu tenha acesso a esse parâmetro. Tá certo? E aí, como é que eu faço para recuperar esse parâmetro do outro lado? Bom, então aqui vai ser interessante a gente ver o seguinte, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, console.log, eu quero ver qual parâmetro chegou aqui, então eu vou fazer o seguinte, ó, route_params, certo? route_params.id. Perfeito? Então tá bom. Vamos também, obviamente, criar, né? Olha lá, envio detalhes contato.html, né? E aqui eu vou até, né, mostrar o contato depois como um todo para a gente ver. Tá certo?
Ok, então vamos lá. Refresh, cliquei em Bruno, né? Deixa eu navegar para cá, ó, detalhes, contato /1, tem que salvar aqui também, senão não vai funcionar. Ó. Repara o seguinte, ó, detalhes, contatos, not a function, vamos ver o que aconteceu. Faltou importar, vamos lá. Detalhes, contato, controller. Então, sempre que eu crio um novo controller, eu tenho que importar esse controller. Reparou que aqui apareceu um já também? Olha lá, se eu colocar 2 aqui, ó, o route params, eu pego 2, eu pego também o 3 e assim por diante. Tá, pessoal? Então agora para as coisas todas se conectarem, para tudo ficar ligado, né? Basta eu, obviamente, também aqui em Detalhes Controller, chamar, né, aquele serviço. Então eu vou abrir aqui, ó, lembra que a gente separou isso, né, na API, cadê? Serviço, contato, API Service, tá certo? Então agora eu tenho que fazer o get contato, olha lá, get contato, tem um identificador aqui, tá certo? Eu vou fazer mais identificador, e aí eu vou fazer então, ó, get contato, tá certo? Uma vez, né, que a gente faça isso, eu tenho que importar, depois eu vou passar isso para o Resolve, porque tem mais um detalhezinho importante, ó, contatos API, tá certo? E aqui eu vou fazer contatos API ponto get contatos passando routeparams.id. Vamos fazer só isso por enquanto, né? Vamos ver se a coisa já está começando a conectar, né? Olha lá, contatou, quase. Tá vendo? Olha lá. Começou a trazer o dado corretamente, hein? Estamos quase lá, ó. Beleza? Agora vamos fazer então ponto .success function contato e agora scope contato igual a contato. Vamos tirar isso aqui. Olha lá. Bom, estamos quase lá. Agora a gente viu que, bom, não é necessário, né, fazer dessa forma. Eu posso fazer então aqui, ó, o contato, né? Olha lá. Contato.data, desde que eu passe isso aqui também no meu roteamento. Para isso, pessoal, eu vou fazer o meu resolve, tá certo? Só que tem mais um detalhezinho nesse resolve, tá? Vamos lá, vamos junto. Então aqui a gente tem, ó, resolve contato, né? Não mais contatos. E aí, além de contatos API, eu tenho que pegar essa rota, certo? Sabe por quê? Nessa rota eu tenho o seguinte, olha só. Nessa rota, deixa eu fechar aqui algumas telas. Ó. Eu tenho o route.current, ou seja, a rota em que eu estou, ponto parâmetros, né? E aqui eu tenho o identificador, tá? Até deixei separado aqui para a gente usar, né? Então, vamos, ó lá, recuperar da seguinte forma, ó. Ao entrar na tela de detalhes de contato, passando o ID, a forma que eu tenho para acessar o ID é usando o objeto, né, de roteamento route, né, current params ID. E aí eu consigo pegar esse contato que eu quero. Tá certo? Então é mais uma configuração necessária. Tá? Com isso eu vou ter o contato disponível aqui e aí eu consigo linkar isso na tela, né, exibindo esse contato corretamente. Então vamos lá, né, que agora começou a ficar mais complicado. Ó. Missing a property, aqui ó, route config, faltou fechar, né? Cadê você? Resolve, abri, fechei, faltou fechar aqui também, ó. Beleza? Ainda bem que o Angular nos mostra isso, né? Então, vamos fazer agora tudo funcionar como tem que ser, né? Ó, volta para a tela inicial, Bruno da Silva. Volta para a inicial, olha lá, Sandra Maria. Volta para a tela inicial, Carlos Machado. Então, pessoal, o resto aqui é layout, né? Basta que a gente aqui também faça, né? Ó, cria alguns campos, né? Então aqui a gente pode colocar esses campos todos aqui numa table, olha só para a gente exibir, né? Então, repara só, eu vou exibir então contato.nome, vou botar só alguns campos, tá?
E aí podemos ter também, ó, contato, ponto, o que mais ele tem de bom aqui, ó? Vamos ver. Nome, telefone e data, ó. Telefone, mostrar também, ó, a data. E colocar também um botão voltar, tá certo? Então, ó, href igual barra contatos, tá certo? Olha lá, botei um link para voltar, tá certo? Então vamos lá. Bruno da Silva, olha só, vê que a data aqui está saindo, né? Sem qualquer formatação. Agora eu vou passar a minha máscara, né? Olha lá. Voltar, Sandra Maria, voltar, Carlos Machado, voltar, criar novo contato. Percebeu? Como agora a gente está com a aplicação já toda, né? Single page, né? Roteando entre as páginas, beleza? Então, estou usando o botão voltar, né? O botão ir também. Se eu fizer reload, aí eu carrego tudo de novo. Pessoal, esse foi o capítulo sobre Single Page Application, sobre roteamento, tá certo? Obrigado por nos assistir mais uma vez, tá bom? Não deixe de curtir nossa página no Facebook. Se você tiver interesse em ver os slides, eles estão disponíveis também no SlideShare. Além disso, todo o código tá no nosso GitHub, né? E aí, não deixe de compartilhar o nosso canal com seus colegas de trabalho, seus amigos de faculdade, né? Não deixe de se inscrever no canal, só assim você fica sabendo de todo o lançamento de novas séries, né? Novos episódios. E, por falar nisso, não perca o próximo episódio, onde a gente vai falar sobre a parte de interceptors. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.